O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre a segunda Semana da Consciência Negra, promovida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O principal objetivo do evento foi debater a importância da igualdade racial e os caminhos para vencer as desigualdades que ainda existem na sociedade. Em rodas de discussões, os participantes trocaram experiências por meio de importantes relatos sobre questões raciais. Desembargadores, juízes federais, parlamentares e representantes de instituições que atuam em defesa das minorias participaram do evento. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. A Lei 12.519 de 2011 instituiu que em 20 de novembro é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atenta a isso, a AJUF promoveu pela segunda vez a Semana da Consciência Negra, na sede da associação em Brasília. Para isso, a AJUF reuniu desembargadores, juízes federais e representantes de instituições que atuam em defesa das minorias, para promoverem um ciclo de debates sobre o tema. Acompanhe. O dia 7 de novembro marcou a segunda Semana da Consciência Negra, promovida pela AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Esse ciclo de debates sobre igualdade racial está no calendário do Poder Judiciário desde o ano passado. A ideia aqui é dialogar, sempre ressaltando as decisões da Justiça Federal, voltadas para a conjuntura político-racial do país. E por isso, na lista de convidados para o debate estavam magistrados, acadêmicos, militantes e representantes de religiões de matriz africana. Este ano, os trabalhos foram mediados pelo juiz federal Antônio José de Carvalho, diretor da AJUF e coordenador do evento. Na semana, no mês da Consciência Negra, uma data baseada especialmente no dia 20 de novembro, instituída pela Lei 12.519/2011, como Dia Nacional da Consciência Negra, a associação, ainda no ano passado, apresentou a primeira Semana da Consciência, uma ideia de promoção dos direitos humanos, do debate acerca da consciência negra, da igualdade racial, do histórico da legislação do nosso país, tanto da inclusão social, como dos preconceitos da conjuntura atual que existe nesse momento no país. O Dia Nacional da Consciência Negra é em 20 de novembro. Ele foi instituído pela Lei nº 12.519 de 2011, que tem como utilidade a construção sociopolítica do movimento negro brasileiro. O dia foi criado na intenção de superar a desigualdade racial, que é um processo histórico, político e econômico. Uma realidade de mais de 400 anos para a população negra. Essa data é considerada uma ferramenta de luta contra o racismo. O evento também teve como mediadora a juíza federal Alcione Escobar, que atua no estado do Pará. Registro, como na primeira Semana da Consciência Negra, o valor desse espaço no seio da magistratura, no seio da magistratura federal, um espaço que possibilita a qualificação da nossa reflexão, possibilita o amadurecimento da nossa reflexão sobre as questões raciais, possibilita que a sociedade interaja também com a magistratura com relação a essa temática. O primeiro a participar da rodada de explanações foi o Frei Davi Santos, diretor executivo do Educafro, um movimento que tem como base a reunião de pessoas voluntárias que lutam pela inclusão de negros e pobres nas universidades públicas. Temos cota para negros em todas as universidades federais nos cursos de graduação. Olha que coisa incrível. Temos cota para negros em quase todas as universidades estaduais do Brasil, e inclusive a USP. O Frei falou sobre a importância da defesa à Constituição e lembrou que entre todos os oprimidos do mundo, os afro-brasileiros são os que colecionam a maior quantidade de vitórias concretas, transformadas em políticas públicas. Eu ouso dizer que entre todos os oprimidos do mundo, nós, afro-brasileiros,
Somos o que no momento colecionamos a maior quantidade de vitórias concretas transformadas em políticas públicas. O segundo a entrar no ciclo do diálogo foi o professor Adilson José Moreira, doutor em Harvard, bacharel em Psicologia e Direito, especialista em Direito Antidiscriminatório e autor do livro O que é Discriminação. Ele começou dizendo que o maior objetivo dele é responder a uma pergunta: por que nós precisamos debater esse assunto? E respondeu a partir de 3 conceitos. O primeiro, discriminação direta. Ela ocorre quando um indivíduo discrimina o outro intencionalmente, voluntariamente, baseado no pressuposto que esse outro é essencialmente diferente de mim, consequentemente também essencialmente inferior à minha pessoa, inferior ao grupo ao qual eu pertenço e, portanto, ele não tem os mesmos direitos, não deve ter a mesma estima social que eu que sou homem, que eu que sou branco, que eu que sou heterossexual, que eu que sou rico, que eu que não sou portador de deficiência física devo ter. O professor lembrou que a população negra é discriminada em todas as áreas da vida e falou do segundo conceito, a discriminação intergeracional. Eu tive um filho. O meu filho agora pretende fazer o curso superior, afinal de contas, eu também fiz. Eu terei dinheiro para pagar os melhores cursinhos? Não, porque os melhores cursinhos, para que meu filho possa entrar na mesma faculdade, custam 3 mil, 4 mil. O filho do meu colega branco estudou em escolas que chegam a cobrar até 6 mil reais por mês. Depois também ele teve dinheiro para pagar cursinhos cuja mensalidade custa 3 a 4 mil reais por mês. Ou seja, nós estamos aqui diante de um segundo tipo de discriminação, que é a discriminação intergeracional. Em seguida, o professor falou o terceiro conceito, a discriminação indireta. Uma coisa que nós precisamos ter em mente quando discutimos a questão da igualdade racial é a seguinte. Eu mencionei a questão da discriminação direta, que é um tipo de discriminação intencional. Eu discrimino alguém porque eu acho que essa pessoa é inferior a mim. Agora, a marginalização racial, a marginalização dos grupos minoritários, ela não é feita necessariamente a partir da discriminação direta. Há muitos casos no quais não há absolutamente nenhum ato discriminatório envolvido. E isso porque há algo chamado privilégio e especialmente privilégio branco. Durante a conversa foi lembrado que um dos sentidos da discriminação é colocar alguém numa posição de desvantagem, mas que é função do Estado promover a igualdade social e erradicar a marginalização. As pessoas que implementaram ações afirmativas, as instituições que implementaram ações afirmativas, não acordaram de manhã: eu não gosto de brancos, eu vou prejudicar pessoas brancas. Não. A questão é, há uma coisa na Constituição, mais especificamente no artigo 3º, que diz: é função do Estado promover a igualdade social, erradicar a marginalização. Isso significa que o Estado brasileiro é obrigado. O Estado brasileiro não tem escolha. Eu vou fazer isso, não. Não, isso não é escolha para o Estado brasileiro. Isso é uma obrigação do Estado brasileiro e nem a omissão é possível. No próximo bloco, Semana da Consciência Negra conta com a participação de representantes de religiões de matriz africana. E ainda, dados estatísticos mostram que negros são vítimas frequentes da violência. Nós voltamos daqui a pouco.
O Dia Nacional da Consciência Negra é considerado um instrumento de luta pela superação do racismo e dos desdobramentos desse crime com relação à vida de grande parte da população brasileira. Para a JUF, discutir o tema é de grande importância na busca pela igualdade racial. E na segunda semana da Consciência Negra, promovida pela associação, representantes de religiões de matriz africana dividiram um pouco de conhecimento com os participantes. Acompanhe a reportagem. A segunda semana da Consciência Negra da JUF também contou com a participação de um representante de religião de matriz africana, o pai Ivanildo Tixangô. O Babalorixá destacou que o preconceito não acabou, mas na visão dele, caneta e papel são as melhores armas para se combater o racismo, já que violência não resolve. Essa história, minha gente, de que o racismo, o preconceito no Brasil acabou, não é verdade. Nós sabemos disso. Só que nós cansamos disso aí. A gente não entra mais nesse mérito. A gente procura fazer a nossa parte e buscar os nossos direitos. Eu conversando com os jovens da comunidade aonde eu administro, aonde eu sou sacerdote, o líder, eles falaram para mim: meu pai, a gente não quer cota do governo, não. A gente quer ir para a faculdade, quer estudar e passar e ser igual o branco. A gente não quer estar ali se formar por causa das cotas, não. A gente quer saber que somos ser humano igualzinho o galego ali da esquina. Por isso que eu disse no começo da minha fala que o nosso pensamento é um pouco de encontro ao que o eminente colega falou ali. Pai Ivanildo reforçou que o negro ainda se esconde, ainda não tem liberdade para, por exemplo, sair na rua com a roupa da religião que segue. Hoje em dia, dentro da casa de matriz africana, você vê advogado, você vê médico, tá entendendo? Você vê engenheiro, de roupinha branca, conta no pescoço, louvando o seu orixá, entendeu? Claro que muitos deles, quando saem dali, eles têm que tirar a roupinha, tirar a conta e se esconder, porque ele depende do trabalho dele. Ele é advogado. Se alguém vê ele dentro do terreiro de macumba, ele não ganha causa nenhuma mais. Se alguém vê ele, entendeu, com a roupinha branca, Deus me livre. Então, ele sabe que ele tem que lutar pelo ideal na cabeça dele, mas que ele ainda não está na hora dele se apresentar para o público, igual eu estou aqui. A Associação Cultural e Educacional Força Afro Brasil, que atua no Distrito Federal e nas cidades do entorno de Brasília, foi representada no evento pela Unsó-Deleuá, Tatiane Oliveira. A Força Afro Brasil foi fundada em 2016 com o lema "O nosso trabalho é a solidariedade". A ideia é pregar a união, a paz e a harmonia entre os praticantes das religiões de matriz africana. A convidada falou sobre educação. O negro, a comunidade negra, ela precisa estar pautada, em primeiro lugar, em cima da educação. Para nós podermos chegarmos, falarmos, nos mostrarmos, exibir aquele nosso conhecimento. Não ficar no cantinho limpando escada, servindo café. Não é essa a nossa ideia. Dentro da Força Afro Brasil, nós estamos com um projeto atuante, com um projeto em cima da Lei 10.639, que é a obrigatoriedade do ensino da educação africana, ameríndia dentro das escolas, que não acontece devido ao despreparo da maioria dos seus profissionais. Tatiane mostrou a importância do posicionamento do negro, especialmente das mulheres negras. Ela lembrou como os filhos precisam ser educados para estudar e não para depender de cotas, muito menos de padrões. Nós precisamos educar nossos filhos com a consciência de que ele tem sim que estudar, ele não precisa vir a depender de cotas. Porque do momento que a mulher educa seu filho, que a escola, junto com a educação familiar, educa essa criança negra, que ela não precisa ouvir na escola que você tem que cortar esse cabelo porque o seu cabelo é feio. Você tem que alisar esse cabelo porque o seu cabelo é feio. Se a criança não passar por isso, ela não precisa de cota.
ela não vai precisar de apoio psicológico para entender que ela pode ser médica, que ela pode ser advogada, que ela pode ser juíza, juiz. Ela não precisa de nada disso. Tatiane trouxe para a discussão o dado de que 70% da população carcerária são negros. E a mediadora fez uma interferência. O Atlas da Violência de 2016 informa que o Brasil é responsável por mais de 10% dos homicídios do mundo, que esse percentual de não negros caiu de 14,6% entre 2004 e 2014, mas no mesmo período o homicídio de negros e pardos aumentou 18,2%. A cada 3 assassinatos diários, 2 são negros. Sim. No Brasil, hoje, quem mais morre é negro. Nós precisamos falar negro, se eduque. Porque se você tiver educação, você não vai precisar roubar. Porque também 70% das pessoas em situação carcerária também são negros. Aí você diz assim, foi falta de oportunidade. Mas a oportunidade positiva somos nós quem procuramos. A segunda semana da Consciência Negra da JUF também contou com a participação de um parlamentar, o deputado federal Paulão, que já está na 2ª legislatura por Alagoas. Paulão já realizou 17 missões em 14 estados brasileiros, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Sobre o sistema prisional, Paulão reforçou que a população carcerária é formada na maioria por negros, jovens e pobres. O sistema prisional, quem é que está no sistema prisional? Esse mesmo público, negro, jovem, pobre, motivador de uma legislação, na minha visão, desatualizada, onde uma boa parte, muitas vezes, é o cara que faz o pequeno tráfico, não é? E por conta disso ele está lá preso por uma tipificação e nessa visão positivista. Mas o senador, com os 500 quilos de cocaína, não tem nem apuração, não teve nem inquérito, muito menos condenação. Cadê os 500 quilos de cocaína de um senador? Como é que fica esse processo? Então eu estou colocando a situação que a gente vai ter que fazer alguns debates que não são fáceis. O deputado federal encerrou a explanação elogiando a atitude do Poder Judiciário, que, na opinião dele, deve protagonizar mesmo esse debate. É um debate muito rico. Quero destacar aqui a importância da JUF e verifico o Poder Judiciário com esse protagonismo no processo. Daqui a pouco, associações parceiras da JUF, como a AMAGES, participam da segunda semana da Consciência Negra. E mais, a importância de eventos como este, promovido pela JUF, na busca de uma sociedade mais justa e sem discriminação de raças. Nós voltamos em instantes. Associações parceiras da JUF participaram da segunda semana da Consciência Negra, como foi o caso da Associação dos Magistrados do Distrito Federal. O presidente da AMAGES DF falou sobre a necessidade de discussões amplas como essa a respeito de questões raciais para a diminuição das desigualdades no país. Outros participantes também elogiaram a iniciativa da JUF pela realização do evento. Veja só. O juiz do Distrito Federal, Fábio Francisco Esteves, presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES DF, foi um dos convidados do evento.
A Magis é parceira da AJUF desde a primeira edição da Semana da Consciência Negra. O juiz, que tem tradição na luta por essa temática, sempre se destacou na defesa das prerrogativas da magistratura com um olhar amplo da promoção da igualdade racial. Ele disse que a magistratura avançou muito nos últimos 2 anos na questão racial e que alguns desafios estão sendo superados. Nós avançamos muito nos últimos 2 anos, não é? Eu confesso que talvez eu esperasse mais tempo para ver a magistratura, seja a magistratura estadual, seja a magistratura do trabalho, a federal e as outras magistraturas, o Ministério Público, tratando da questão racial na quadra histórica que nós vivemos nos 2 últimos anos. O magistrado reforçou a necessidade de provocar as instituições para que posteriormente se reveja toda essa situação que se prolonga por tanto tempo. Em seguida, respondeu perguntas. Qual a relevância de analisar a questão racial para aqueles que já estão no quadro da magistratura? Ter os magistrados negros no Poder Judiciário é simplesmente um critério democrático no sentido de que 53%, 54% da população se declara negra e ela tem no seu Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes dessa democracia, que está ali para assegurar os direitos fundamentais, não tem representatividade alguma. Agora, materialmente, por que essa representatividade é importante, né? Até mesmo para que nós consigamos lidar com os fenômenos do racismo na sociedade. O último a entrar na roda de discussões foi o desembargador federal Roger Halpe Rios, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de livros e artigos em defesa dos direitos humanos. O desembargador pediu que essa pauta esteja sempre presente nos debates da AJUF. Eu quero dizer que, como juiz brasileiro e como associado da AJUF, para mim é essencial, para me manter nessa instituição que me mantenho como associado, que ela permaneça sempre fiel a essas pautas, que são as pautas da Constituição, que a nossa associação, para ter representatividade da magistratura, que é diversa, que é plural, mas nunca pode se esquecer das pautas dos direitos humanos, dos objetivos da República, do artigo 3º da Constituição, da luta contra a desigualdade social, a desigualdade étnica, racial e assim por diante. O desembargador disse que, apesar dos grandes desafios voltados para essa temática, já enxerga muitos avanços. Quando eu entrei na magistratura, 24 anos atrás, jamais um tema desse era trazido pela associação, jamais um tema desse era trazido num curso de formação. Agora a Infam, que é a Escola Nacional de Formação dos Magistrados, que acaba atuando em várias frentes de todos os estados do Brasil, todos os tribunais de justiça, todos os TRFs do Brasil, que são 5, tem lá um módulo nacional onde um tema é fundamental e é dada atenção especial para ele, que é relações raciais. Ao lado de relações raciais, também relações de gênero está lá. Então, são temas que foram acrescentados. Com o fim das explanações, um discurso foi unânime entre os convidados. A importância de um evento como este para as questões raciais no país. Se nós formos tratados com igualdade, o resto vem fácil, né? Isso é o que todos os terreiros de matriz africana buscam, igualdade e o respeito mútuo. Se nós começamos aqui, é o segundo encontro, que hajam outros com um saldo tão positivo quanto, e que isso possa colocar na mente das pessoas que há a necessidade dessa tratativa para que no futuro breve tudo funcione igualmente para todos. Falta na magistratura brasileira um conhecimento mais detalhado e mais aprofundado da realidade do negro no Brasil. E se a magistratura der esse passo, ela vai ser muito mais eficiente no servir o Brasil. O debate possibilitou avaliar a temática em diversos aspectos. Eu acho que eventos dessa natureza são sempre extremamente importantes para a comunidade negra, para o sistema judiciário brasileiro. Nós temos um objetivo comum, que é o avanço da democracia, e isso só pode ser alcançado quando nós efetivamente estamos em diálogo, quando a sociedade civil está inteirando com o poder público nas suas diferentes manifestações, etc. Os magistrados convidados não pouparam elogios à segunda edição da Semana da Consciência Negra. O balanço é extremamente positivo, porque aproveitam o espaço da Associação dos Juízes Federais com uma interlocução com a sociedade, amplia
a possibilidade de reflexão sobre a questão racial no Brasil, tão cara a toda a sociedade brasileira e que interessa a uma sociedade que quer evoluir democraticamente. Uma semana como essa é muito importante, em primeiro lugar, para nós, na Magistratura Federal, para que nós aumentemos a nossa consciência e criemos uma consciência que nos falta e que não vem de graça. É importante também porque mostra para a sociedade que nós estamos querendo cumprir a nossa responsabilidade constitucional, de estarmos atentos a coibir preconceitos, discriminações e desigualdade no país. Uma grande oportunidade que a JUF está tendo e permitindo também que as pessoas tenham em debater questão racial na magistratura, mas sobretudo com um diálogo com outros profissionais e outras instituições e outras carreiras. Para o coordenador do evento, ficou a sensação de dever cumprido, mas não finalizado. A ideia da JUF é que esta discussão esteja sempre em pauta. A JUF promoveu a segunda Semana da Consciência Negra, tornando o evento parte do calendário da associação, apresentando assim podemos dizer, um cumprimento do Estatuto da Associação, que diz que é dever da JUF promover a defesa dos direitos humanos. Então, para a população, isso é importante para a sociedade brasileira, o debate acerca da consciência negra, da igualdade racial, especialmente nesse mês, que é o mês da consciência negra. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.